Boa noite a todos. Sejam sempre bem-vindos. Aos poucos as pessoas vão retornando à Casa Espírita presencialmente e esperamos que não demore muito a nossa casa possa novamente estar funcionando como antes da pandemia. Tudo tem o seu momento, tudo tem o seu tempo, e quando a necessidade bater a porta das pessoas, quando a vontade de sentir a presença da espiritualidade maior num ambiente iluminado como esse, certamente que as pessoas virão, porque isso daqui é uma casa séria, uma casa que trabalha há mais de 40 anos para a sociedade dos encarnados e desencarnados. Na noite de hoje, nós teremos a palestra presencial do Fabiano Augusto, cujo tema é o Mestre Jesus. É um tema bastante importante, até mesmo porque, para muitos, Jesus está virando uma mitologia, para aqueles que não estudam, para aqueles que estão se afastando da espiritualidade. Então faremos uma prece singela, simples, e passaremos a palavra ao nosso orador da noite, para que ele possa assumir a tribuna e nos trazer a mensagem redentora do maior de todos. Senhor Jesus, que a tua luz se faça presente por intermédio dos teus abnegados mensageiros celestiais. Rogamos por inspiração e roteiro ao orador da noite, para que sejamos envolvidos em reflexões profundas sobre o governador planetário, a fim de que compreendamos, dentro das nossas limitações, o que esta grande figura veio fazer na face deste planeta. E dessa maneira, pedimos a permissão à direção espiritual desta casa para iniciarmos os nossos trabalhos a partir de agora. Passamos a palavra ao Fabiano Augusto para que ele possa nos trazer a mensagem da noite. Meu abraço carinhoso a todos. Eu não tenho o hábito, vocês já me conhecem de alguns anos, de palestras emotivas ou floreadas. A minha proposta é sempre uma proposta mais técnica. É claro que no embate de uma reunião pública, a gente não tem verdadeiramente como aprofundar essas questões, porque a reunião pública não é esse ambiente. O ambiente adequado é um ambiente de estudo, onde de fato a gente pode aprofundar algumas questões, mas não podemos também ficar na superficialidade do mundo, porque senão a gente incorre nas mesmas incoerências, incongruências, nos mesmos erros das religiões tradicionais que estão aí há séculos e que não mudaram a história do mundo, mesmo. E dentro dessa linha, a minha proposta aqui é uma proposta de trazer elementos filosóficos, históricos, técnicos e, principalmente, a leitura que o Espiritismo nos oferece em torno dessa grande figura que, de fato, não é compreendida pela sociedade. Inclui, inclusive, os espíritas, porque, infelizmente, a prática do estudo não se vê com a ênfase de que deveria. E quando a gente, de fato, estuda tecnicamente Jesus, a gente percebe que é um ente divino, descolado de toda a conveniência de um mundo absolutamente materializado.
Então a gente vai passar pelo texto bíblico, Velho Testamento, Novo Testamento, trazer a visão do mundo em torno do Cristo e fechar essa questão, trazendo à baila das nossas considerações, os conceitos, as referências, os elementos filosóficos, os elementos técnicos que o Espiritismo nos oferece. Quando a gente pega o Velho Testamento e se fixa na figura de Miqueias, por exemplo, lá no capítulo 5, 700 anos antes da vinda do Cristo, a gente tem a referência de Miqueias dizendo, né? Tu, Belém de Judá, tão pequeno entre os clãs, é de ti que sairá aquele que vai ser chamado para governar o mundo. E aí o povo judeu traz essa leitura e troca a palavra mundo por Israel, né? O povo judeu, dentro desse orgulho característico, sempre coloca a sua condição como acima das demais raças. Então está lá, governar Israel. Se você pega algumas traduções, governar o planeta. Suas origens remontam aos tempos antigos de um passado inalcançado. Está lá registrado. Belém era a cidade de Davi, na Judéia, que tinha à época aproximadamente 900 habitantes. Depois Jesus vai para viver em Nazaré, que era uma vila menor ainda, com aproximadamente 500 habitantes. E a gente vê a grandeza do registro e o interesse que a espiritualidade teve em fixar Jesus dentro do espectro das profecias. Quando a gente vem 800 anos antes de Cristo, em Isaías, lá no capítulo 7, está dito por Isaías que o céu então enviará um sinal, virá, né, um ente superior concebido por uma virgem e que seu nome será Emanuel, Deus conosco. 1000 anos antes da vinda do Cristo, em Salmo, no número 78, está dito que ele abriria os seus lábios em parábolas e publicaria todos os enigmas dos tempos antigos. Então percebe-se nessa súmula de alguns elementos do texto bíblico que Jesus tem uma disposição diferenciada dos antigos profetas. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vê lá em Colossenses, no capítulo 1, dizendo que Jesus é antes de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. E aí a gente vai ver a consonância desse elemento do texto bíblico com o que o Espiritismo nos oferece mais à frente. Em João 8 está lá, eu vim de Deus e aqui estou. Palavras do próprio Cristo. E mais à frente também, em João no capítulo 8, ele fala, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Por que é interessante essa passagem? Porque Abraão, na condição, né, desse grande patriarca dos troncos religiosos mais importantes que nós conhecemos, judaísmo, cristianismo e o islamismo, todos partiram dessa figura de Abraão, 800 anos antes de Moisés, ou seja, 2000 anos aproximadamente antes do Cristo, e toda a leitura da ortodoxia judaica se fixava na figura de Abraão, depois Moisés. Mas Abraão é esse patriarca, esse fundador do monoteísmo. De fato, Moisés deu publicidade com o Decálogo, né? Mas quem traz o elemento em torno do conceito de um só Deus foi essa figura extraordinária de Abraão. Então, ele crava dizendo, antes que Abraão existisse, eu sou. Né? Como se pegasse o grande símbolo do pensamento e da estrutura do tronco religioso judaico e se colocasse acima. Mais à frente, quando nós estudamos os evangelhos, a gente vai ver, por exemplo, o caso de João. João é o grande jovem, né, autor do 4º evangelho, de 3 cartas aos cristãos e também do Apocalipse, e na minha modesta visão é quem faz uma leitura muito mais humanizada, muito mais espiritualizada do Cristo, né? E ele diz de maneira muito clara que se listassem todas as coisas maravilhosas que Jesus falou e que fez, todos os livros existentes não seriam suficientes, dando a certeza de que os registros de algumas dezenas de milagres e das referências extraordinárias do Cristo são realmente pequenos traços
ou elementos muito pueris do que o Cristo fez e falou. Mas ele continua, né, lá no seu prólogo, trazendo uma referência verdadeiramente inspirada pela espiritualidade amiga, quando ele fala que no princípio era o verbo, e ele identifica Jesus como o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Está no prólogo de João, introdutório. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Então, João já classifica e coloca Jesus num patamar absolutamente diferenciado. No princípio era o verbo, e ele estava junto de Deus, já fazendo uma diferenciação, inclusive, que fica incompreensível quando se confunde a figura do Cristo com a figura de Deus, como algumas leituras teológicas tradicionais insistem. Quando João explora algumas frases do Cristo, nós temos lá: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, eu vim para que tenha a vida, de forma que a tenho de maneira plena, eu sou o pão da vida, na figura do alimento espiritual, eu e meu Pai somos apenas um, e aí boa parte da confusão, e logo em seguida ele fala: eu sou o Filho de Deus, apenas um no sentido de personificação, de defesa dos interesses, da mesma proposta, de ser um procurador desse Deus criador e maravilhoso, não da mistura dessas figuras. Quem me segue jamais andará em trevas, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus, em raros momentos, coloca para todos os seus discípulos e apóstolos, e o registro bíblico é preciso nesse aspecto, que ele era realmente algo diferenciado. Por vaidade, por orgulho, jamais. E aí a gente vai entender essa dinâmica na medida em que pisamos os conceitos que a doutrina espírita não dá. Porque só a doutrina espírita realmente explora Jesus de uma maneira diferenciada. Só a doutrina espírita, repito para não ficar dúvida. Porque ao longo dos meus 54 anos e de algumas décadas de estudo, repisando vários conceitos de outras religiões, não tem absolutamente nada mais extraordinário, mais racional e mais profundo do que a doutrina nos oferece, normalmente nesse capítulo em torno de Jesus. Então, quando a gente pega as religiões do mundo ou as religiões mundanas, algumas inclusive nem consideram o Cristo uma figura central. O próprio hinduísmo, o próprio budismo, que são os grandes troncos, né, do pensamento oriental. O Islã, né, os muçulmanos também não é diferente, consideram Jesus como um profeta, uma figura interessante. Alguns acreditam que ele foi filho de uma virgem, outros que ele não foi crucificado, que não houve a ressurreição, enfim, desconstroem todos os elementos da leitura dos registros judaicos. E o judaísmo, por exemplo, acredita inclusive que Jesus foi mais um dos profetas, comparado com tantos outros que passaram, Elias, Jeremias, Malaquias, Miqueias e tantos outros. Porque, na verdade, o Messias vem para colocar o judeu no topo do mundo, porque o judeu é o povo escolhido. Então, quando a gente pega, né, essa leitura dos elementos proféticos na Torá, ou na Taná e a Torá, esse registro mais incompleto, porque não pega toda a Bíblia, mas pega os pensamentos e os escritos e os livros de Moisés. Então nós temos ali um redutivo a Torá, e o Taná, a Bíblia judaica, já se apresenta de maneira mais completa, com os textos que nós conhecemos, numa cronologia, numa disposição diferente das Bíblias protestantes ou católicas, mas muito parecidas. Embora coloquem Jesus num patamar interessante, ainda não o classificam como Messias, porque Jesus não os colocou no topo da gestão do planeta, como até hoje eles aguardam, né? E a gente vê o fracasso de todas as religiões que não são cristãs, todas, né? E os embates, as guerras, os dramas, os convívios, né, fratricidas, são todos em torno dos elementos religiosos. Quem pega para estudar o que acontece hoje no Oriente Médio vai entender que tudo passa pela crença e dos elementos religiosos também, né? É claro que não podemos desconsiderar elementos políticos, sociológicos, macroeconômicos, mas o cerne, até porque Emmanuel nos coloca assim, é realmente uma descompreensão, um desconcerto em torno dos elementos morais que o Cristo ensinou.
Então a gente percebe, de fato, o grande fracasso das religiões, né? Porque se assim não fosse, nós não teríamos tantas religiões, 3.000, 3.500, dependendo das classificações que nos dispomos a fazer. Os índices de violência, os crimes, a impunidade, os suicídios, o aborto, as depressões, as guerras, estão a demonstrar realmente que a sociedade, do ponto de vista moral, ao longo desses 4.000 anos de registro religioso mais pontuado, 2.000 anos quase após a vinda do Cristo, mostram realmente que pouco avançou do ponto de vista moral, não é mesmo? E acreditamos verdadeiramente que a proposta espírita é uma proposta para uma nova era, né? Sem dúvida nenhuma, e concordo plenamente com Kardec, que será o futuro das religiões ou a religião do futuro, e aí a interpretação cabe a qualquer um, nessa disposição de um elemento mais profundo, mais tecnológico, mais completo do que uma visão muito limitada e rasteira dessas vertentes religiosas que estão aí há séculos e que não apresentam grandes novidades. Quando nos fixamos em uma passagem no livro Crônicas de Além-Túmulo, e aí para justificar a expressão de religiões mundanas, porque dá a impressão de ser um aspecto pejorativo, e de fato é, né? Quando a gente fala de religiões mundanas, e é uma expressão que não é usada pelo Fabiano, é usada pelos grandes articulistas do pensamento espiritista, e a gente aqui replica com as nossas grandes limitações. Mas as religiões do mundo, as religiões que vieram em torno dos interesses de grupamentos encarnados. Por que o espiritismo não é uma religião mundana? E Humberto de Campos traz, né, uma história ocorrida no mundo espiritual muito interessante, lá nesse livro, Crônicas de Além-Túmulo, que é um livro de 37, publicado pela FEB, psicografia do Chico, lá no capítulo 15, quando ele fala sobre a ordem do mestre, né, a ordem de Jesus. Então ele conta que houve um diálogo na esfera superior. Obviamente Jesus, dentro do seu espectro, né, de distanciamento do nosso planeta e do convívio espiritual do planeta, e veremos isso mais à frente, ele tem um diálogo com o seu apóstolo amado, João. E João fala, olha, passando, né, ele passa um cenário relativamente triste de todos os elementos da religiosidade humana. E num determinado ponto ele fala, olha, meu mestre, conseguimos verificar que há mais ateus bons no céu do que líderes religiosos que falam de maneira fervorosa em seu nome. Isso é muito significativo. Há mais ateus bons no céu do que líderes religiosos fervorosos que falam em seu nome. E aí Jesus fala, eu prometi ao mundo um consolador. E se os vivos ao longo desses séculos nos traíram, porque de fato o pensamento do Cristo foi pisado, massacrado, trazido de maneira incompleta para a baila das nossas considerações atuais, ele fala, então, discípulo amado, se esses nos traíram, eu vou ordenar que os mortos falem em meu nome, que é exatamente a proposta espírita, né? Aí Humberto de Campos diz que dessa hora memorável, o espiritismo vem felicitar e amparar a terra ainda nos seus elementos primordiais, criando uma base de raciocínio e de compreensão da verdade universal para os próximos séculos. Essa passagem ela é emblemática e nos ajuda a refletir, mostrando de fato que o espiritismo não é dos seres materiais. Kardec não estruturou, no que diz respeito do seu ideário ou da sua memória, da sua capacidade intelectual, nenhum conceito. Ele registra tudo o que veio da espiritualidade, dá sistematização na condição de gênio moral e intelectual que era, cria um corpo codificado, mas tudo, absolutamente tudo veio das esferas superiores, até os grandes livros que nós estudamos, normalmente esses da psicografia de Divaldo Franco, né, da figura extraordinária de Chico Xavier, que foi e ainda é considerado a maior antena parapsíquica da história da humanidade. Então a gente entende verdadeiramente que
existe um descolamento do espiritismo das visões mundanas. E nesse interim, nesse ponto, percebemos como o espiritismo coloca Jesus num patamar diferenciado. Então, alguns elementos que aqui trazemos são de conhecimento de alguns ou de todos, mas aqueles que estão aqui ou que estão vinculados pela tecnologia vão poder refletir, e a nossa proposta é exatamente essa, né? Trazer, citando esses livros, esses autores, essas referências, para que a gente possa realmente ampliar e colocar Jesus dentro de um espectro que ele verdadeiramente merece ser considerado. Então a gente realmente precisa entender a condição da limitação humana, muito presente na história da humanidade, na história do país, antigo e recente. Me veio agora a questão 521 de O Livro dos Espíritos, que nos ajuda a refletir, inclusive, em torno do fracasso desses elementos culturais, sociológicos e religiosos, quando na questão 551 é dito que os espíritos são atraídos para as coletividades pela identidade dos seus gostos, desejos, ideias e comportamentos. É muito fácil a gente entender isso, né? Aqueles que gostam de skate procuram os que gostam de skate, né? Os que gostam de natação procuram aqueles que gostam de natação. Os que gostam da atividade religiosa procuram aqueles que se vinculam a esses elementos. É um processo de afinidade, de associação, que transcende a uma leitura apenas sociológica, mas de interesse, de magnetismo, de conveniência, de busca do prazer, de busca, obviamente, do atendimento das suas necessidades. Então está dito nessa questão exatamente isso, que os espíritos são atraídos por esses elementos. Nos povos, aí é que é interessante, essa atração determinada pelos hábitos e pelas leis. Então essa atração tem elementos em torno do espectro legislativo e dos hábitos, dos costumes de cada povo. E é verdade, né? Até aqui a sociologia nos ajuda a entender isso de maneira muito direta. Aí ele fala, olha, essa conformação de nação está clara do ponto de vista da associação de hábitos e das leis. Aí diz, das leis sobretudo. Olha que interessante. Porque o caráter de uma nação se reflete nas suas leis. Então, faz reinar, obviamente, no seio da nação a justiça os homens que combatem as influências do mal. Onde quer que as leis consagrem injustiças ou elementos não justos, os bons espíritos ficam em minoria. Olha que interessante. E a multidão, né, diz que afluem, é a expressão que os espíritos usam, desses maus, dessas influências negativas, ficam, obviamente, aferrados às ideias inferiores e paralisam as boas influências que ficam perdidas no conjunto. Como se dissesse, existem elementos positivos nos aspectos legais da sociedade, mas ainda ela se caracteriza por muitos elementos de justiça. Se pararmos para raciocinar em torno do nosso Brasil, qualquer um com mínima competência de abordar a lei constitucional e os outros elementos vai ver, de fato, como o nosso país está distante de ter um escopo racional, minimamente inteligente e justo, não só no descritivo, como também na aplicação das leis. Então a gente vê o tanto que nós estamos distante ainda, e às vezes me surpreende quando alguns articulistas, autores escrevem, não, que a sociedade é boa, que a sociedade é linda, que a sociedade é maravilhosa, e infelizmente isso não é um fato, porque não temos em nenhum grupamento uma maioria de pessoas boas. Não temos. Nós não temos, não é mesmo? Qualquer conglomerado, qualquer associação que a gente venha considerar, a gente vai ver que o espectro moral, que a preocupação com o bom, com o belo, com a cultura, com a arte, com a religiosidade, ainda está em segundo plano. E os espíritos dizem isso em várias passagens. Joana de Anjos, Humberto de Campos, Bittencourt Sampaio, de maneira aguda, André Luiz, Emmanuel, que 2/3 da nossa sociedade são de espíritos egocêntricos. 2/3 é muita gente, é muito mais do que a média, né? Os 50 mais 1.
No dia que tivermos essa condição de espíritos bons, ou pelo menos bem intencionados, nós teremos o título de um mundo mais equilibrado, um mundo que caminha e caminhará de maneira mais segura no espectro da regeneração. E aí a gente vê por que a sociedade tem tanta dificuldade em entender Jesus, porque não é foco dos seus interesses. Não é, gente. Eu, na condição de palestrante, de expositor espírita, se a pessoa me der espaço, a gente toca no assunto, né? Obviamente, se houver interesse da parte. Mas quando você fala de Jesus, às vezes a pessoa, você é pastor? Como se falar de Jesus só fosse digno ou meritório para quem é do espectro religioso. Mas você está falando de Jesus? Não, nunca tinha pensado. Quer dizer, Jesus é uma figura que está muito distante do nosso ideário, mas é muito distante, né? Esses dias eu estive num shopping grande aqui de Brasília, mas não tem uma referência de Jesus, não. Papai Noel toma conta. As pesquisas mostram que 80% das nossas crianças, perguntadas quem é o Natal, eles falam Papai Noel, não falam Jesus. Então o espectro materialista, mercadológico vingou e continua vingando, e Jesus está cada vez segundo, terceiro, quarto, quinto plano. E nós espíritas não podemos incorrer neste mesmo erro, porque falar de Jesus é uma obrigação diária, pensar em Jesus, orar para ele é uma obrigação diária. Mas no mês de Natal, Arnaldo sempre me permite tocar nesse assunto, Jesus, né, o Cristo, o Mestre, porque realmente a literatura mostra que o seu magnetismo extraordinário se apresenta de maneira mais efusiva nesse momento. Porque se a maioria não lembra dele, mas uma parte ainda significativa da sociedade pelo menos considera. 10, 15, 20%, porque 33% do mundo é cristão. Mas é aquele cristão de conveniência. Mas desses 33%, alguns bilhões de pessoas, nós temos milhões de pessoas sinceras que reverenciam o Cristo, mesmo no seu espectro de minoria, criando um magnetismo em torno, né, dos seus elementos familiares, dos seus elementos profissionais, e que criam uma aura um pouco mais positivada, não só no mundo material, mas principalmente no mundo espiritual. Então Jesus se aproxima, né? A sua corrente magnética se aproxima. Então falar de Jesus em dezembro é sempre mais prazeroso, mais gostoso, mais emocionado, né? A recepção acaba sendo mais calorosa. Mas o que a cristologia nos traz, porque existe o estudo do Cristo, em torno de Jesus. E aí é que a gente se surpreende, porque existe um esforço dos chamados cristólogos em rebaixar Jesus. É impressionante, né? A gente compulsa os livros, os trabalhos publicados, é impressionante. Então, a maioria desses estudos e desses livros, por referências católicas ou protestantes, colocam Jesus como um homem comum, né? Um homem comum que passou por crises, que só depois do batismo, a partir do batismo, tomou consciência da sua grande missão, como se o batismo fosse algo, né, milagroso, extraordinário. Eu sempre brinco, né, quando falo do batismo, que como eu vim de família espírita, o Arnaldo sabe disso, eu não fui batizado. Então, segundo a crença, nós iremos direto para as regiões inferiores. E eu brinco com a minha esposa que ela veio de família católica, então ela foi batizada. Meus filhos não. Então eu falei, olha, você vai ficar no céu e nós três vamos sofrer um pouquinho. Como se esses elementos, né, teológicos pudessem ter alguma racionalidade. Então, segundo eles, o batismo torna o Cristo algo especial. Depois do batismo, ele toma como se fosse ungido por Deus e passa a entender a construção cosmológica e o seu papel universal. Mas mesmo assim, mesmo depois do batismo, ele teve medo, ele se acovardou diante dos riscos, né? Diante de ser preso, diante de ser morto, foi irônico, foi irritadiço, foi violento porque agrediu as pessoas lá no templo, né? Nos vendilhões ali no templo de Salomão. Bebedor de vinho, alguns estudos colocam ele como amaziado de Maria Madalena e que tinha uma relação ruim com Maria. Aí a gente fica, meu Deus, eu, espírito inferior, rasteiro,
já não tenho medo de morrer, imagina Jesus com medo de morrer, né? Ou com um relacionamento ruim com a sua mãe. Então a gente percebe realmente uma preocupação em trazer o Cristo por rame-rame das conveniências tradicionais. Até quando, né, os estudos modernos trazem os traços do povo semita do Mediterrâneo daquela época, 1,58 m, né, bem amorenado, cabelo crespo, olhos pretos, dizendo que Jesus tinha aquela conformação, apesar de todos os elementos históricos, elementos arqueológicos, inclusive elementos das leituras que várias religiões e vários médios nos traz, mostrando uma conformação diferente, muito mais adequada ao que nós conhecemos classicamente da figura do Cristo. Numa preocupação em realmente rebaixá-lo a algo comum. E a gente tem, em função disso, um Natal mundano, um Natal regado a álcool, onde os presentes e as festas são mais importantes do que a consagração em família, onde o aniversariante, porque é o aniversário, mesmo que não nessa data, mas comemorado nessa data, é pouco lembrado, onde a maioria das crianças lembram da figura de Noel. Então é um Jesus de fato esquecido, injustiçado, passados quase 2000 anos de cristianismo, né? Porque o cristianismo surge quando Jesus tinha 30 anos. Então antes é uma leitura do seu processo de origem, de genealogia. Depois dos 30 anos nós temos o surgimento do cristianismo. Então nós não temos ainda 2000 anos de cristianismo. Então a gente tem muita dificuldade de aceitar Jesus e essa leitura fracassada e material ainda vige. E o Espiritismo é de fato quem nos apresenta algo de diferente. Quando a gente pega a história, a gente fica surpreso porque Jesus nasceu de um povo pobre, né? Estamos falando do judeu, escravizado, numa condição absolutamente obscura, lá na Galileia, se cercou de apóstolos e de discípulos absolutamente inexpressivos do ponto de vista político, do ponto de vista financeiro, sem prestígio, ignorantes e ignorados por aquela sociedade, num país escravizado. Depois nós tivemos o cerco de feras, as torturas romanas, a institucionalização do pensamento crístico, as guerras, as invasões bárbaras, as traduções, as transliterações, trazendo elementos novos no que Jesus disse, deturpando esse ideário assertivo que o Mestre nos trouxe, os concílios, os escândalos da igreja. Mas apesar de tudo isso, Jesus ainda permanece vivo, ainda que desconsiderado, ou ainda que considerado da maneira inadequada, ele permanece vivo no nosso coletivo. E no livro Memórias de um Suicida é dito pelo narrador, e esse livro, né, é trazido e gerido por Leon Denis, diz que todos, absolutamente todos os seres vinculados no planeta Terra, encarnados ou desencarnados, cristãos ou não cristãos, nós estamos falando de mais de 20 bilhões de espíritos, né? Quando a gente faz a conta em função do que Emmanuel nos traz, 23 bilhões de espíritos vinculados ao planeta, todos tiveram notícia e conhecimento da proposta do Cristo, né? Então, ninguém, absolutamente ninguém, pode dizer que não teve acesso ao conhecimento, né, que essa figura extraordinária nos traz. E ele está permeado no seio das religiões. Embora as religiões tenham fracassado em muitos elementos, em alguns elementos também tiveram sucesso, né? Porque a religião, embora com as suas limitações, nos ajuda a esse processo de vinculação com o ente divino. Então, nesse sentido, é prazeroso e meritório. Mesmo que uma religião que não tenha Jesus no cerne, ou na personificação, ou na condição de profeta e ideário maior. Mas mesmo assim, né, as religiões acabam trazendo esses elementos positivos de uma preocupação com uma ação moral mais efetiva. Então as religiões prestaram um grande serviço para a sociedade. Mas a sociedade avança intelectualmente e determinados elementos ficam sem condição de atender à sanha da intelectualidade de um povo muito mais desperto e muito mais atento, onde determinados atavismos, dogmas e axiomas não conseguem ser mais aceitos, né? Como a minha brincadeira do batismo. A gente não consegue mais entender determinadas coisas, né?
Por que que uma mãe que foi batizada vai deixar um filho, né, ou vai feliz para as regiões superiores, se um filho que não foi batizado e se perdeu na drogadição, no crime, vai ficar eternamente no azeite quente do inferno? Essa mãe vai ser feliz como? Né? Então, não podemos admitir as penas eternas. E a gente começa, obviamente, a buscar elementos teológicos mais racionais. Então, se a gente pegar Moisés, Krishna, Buda, o príncipe Siddhartha Gautama, Zoroastro, Confúcio, Lao Tse, Maomé, Sócrates, Platão, a figura de Aristóteles, Paulo, Pedro, Gandhi, Kardec, Leon Denis, a gente vai ver que foram figuras extraordinárias. Biografias ricas, mas a única biografia precisa é a do Cristo. Jesus foi completo, grandioso, embora a história ainda pequena, para refletir o que ele é, dividiu entre antes de Cristo e depois de Cristo. Esse talvez seja o maior reconhecimento mundano, pelo menos da sociedade ocidental, do que essa figura foi e do que ela representa para nós. Então, é a maior figura biografada do mundo. A maior parte dessas biografias exaltam Jesus, mesmo que ainda na condição de um homem comum. Algumas menosprezam, e aquelas que exaltam ainda estão muito longe de colocar Jesus no seu patamar ideal. E eu afirmo, sem medo de errar, que a história ainda é injusta, silenciosa, e excetuando só o espiritismo, não digo nem o movimento espírita, porque ainda o movimento espírita precisa amadurecer nesse quesito, mas o espiritismo, por isso que eu digo, todo mundo que se aproxima da doutrina, ele precisa conhecer a doutrina, não pode ficar presa ao movimento, ao palestrante, ao diretor, ao presidente, né, ao médium, ao escritor. Não, nós temos que deixar essas referências icônicas de lado e nos fixarmos única e exclusivamente na figura do Cristo e nos seus ensinamentos transcritos de maneira magistral dentro do processo da codificação espírita, porque a gente se descola, né, desses grandes ícones que vivemos vinculados há séculos. Não é o Papa, é o Dalai, é o padre, é a freira, é o pastor, daqui a pouco é o orador, é o dirigente, é o médium. Isso para o espírita não existe. É o Cristo. O resto é todo mundo no mesmo patamar, talvez até numa condição muito pior do que a nossa, porque não se dispõe a mudar de fato os seus comportamentos motivados pelos ensinamentos religiosos. E o espírita não pode incorrer nesse mesmo engano. Então, o espiritismo coloca Jesus nesse patamar. E aí a gente começa a falar um pouco de Jesus dentro do que o espiritismo nos oferece. Quando a gente pega a Gênesis, capítulo 15, você fala, Kardec falou muito pouco de Jesus. Em 2 páginas, ele traz elementos tão ricos que constrói muito mais racionalidade em torno do Cristo que toda a teologia de 2000 anos. Ele diz que a natureza de Jesus é algo extraordinário e que Jesus era espírito puro. Tem espírita que ainda não entende isso. Eu já fui perguntado, mas Jesus é espírito puro? Onde está escrito isso? Capítulo 15 da Gênesis. Kardec escreveu, né? E diz, não sofria na condição de espírito puro e influências da carne. Dominava a matéria do seu corpo de maneira absolutamente plena. Sua alma não se achava presa ao corpo e tinha a dupla vista, esse processo de deslocamento que a gente conhece na literatura, né? Antônio de Pádua, Eurípides Barçanufo estavam num lugar, seu perispírito materializado em outro. Possuía uma imensa força magnética, geria, né, a confluência fluídica da maneira que achava adequado e não agia como médium, porque não precisava ser intermediário de nada. Falava e geria os fenômenos, né, os chamados milagres, pela sua vontade, porque tem um poder absolutamente incomensurável e incompreensível ainda para nós que estamos tentando entender a dinâmica do processo de organização fluídico e magnético do nosso planeta. No Livro dos Espíritos, na questão 113, está dito: a primeira classe de todas as perfeições é a que caracteriza os espíritos puros. Eles não precisam passar por expiações nem por provações.
né? E por isso não estão sujeitos à reencarnação. Nós estaremos sempre submetidos aos processos de provação, até a condição de espírito puro. É isso que a questão está dizendo. Quando alcançarmos a pureza, a gente não precisa mais reencarnar. Por quê? Porque do ponto de vista moral, intelectual, toda a bagagem está posta. E agora a gente vai continuar progredindo, atuando debaixo desse ordenamento divino. E não precisamos mais reencarnar. Então, se Jesus é espírito puro, Jesus não passou por provação, muito menos por expiação, e não reencarnou. Olha a condição especial do Cristo que é colocada pelo livro principal da doutrina, em que Kardec assina embaixo. Na questão 170, como nós chamamos o espírito depois da última encarnação? Puro. Então ele reforça essa conceituação. Nós reencarnamos até a condição de nos tornarmos espíritos puros. Em mundos que a condição material é muito mais sutil do que o nosso perispírito quando se desvincula da parte material do nosso planeta. Porque existem mundos muito mais quintessenciados. Quando a gente pega as referências trazidas por Kardec, né, na Revista Espírita, que fala sobre Júpiter, que é um planeta gasoso, como nós conhecemos pelos estudos da cosmogonia e da física, diz lá que os corpos são muito mais sutis do que nós imaginamos. Júpiter, aqui pertinho da gente. Faz referências de Saturno, inclusive, que a vida média é de 500 anos e de que a infância e a adolescência é de alguns meses, como se dissesse, né? O processo de volta para as práticas materiais é tão rápida, ganhando tempo, né? Sendo útil e aprendendo, mostrando que a gente precisa realmente compreender esses elementos sobre um outro prisma. Na questão 625, é dito que Jesus é o tipo mais perfeito que Deus enviou para nos servir de guia e modelo. Emmanuel, no livro Consolador, lá, né, um livro que tem 411 questões, perguntas e respostas, diz que nada, absolutamente nada, nesse planeta foi elaborado sem a anuência, sem o aval do Cristo, que é um desses arquitetos divinos que mantém o equilíbrio de toda a estrutura universal que conhecemos, dentro da sua ação limitada. E aí a gente vê qual é essa ação limitada, que é uma ação muito mais grandiosa do que, por exemplo, colocá-lo na condição de um homem comum, né? No livro A Caminho da Luz, publicado em 38, FEB, Emmanuel, na psicografia do Chico, está dito nas páginas iniciais que 2 reuniões próximas à Terra existiram com a presença desse conselho de espíritos angelicais que administram o sistema solar, da qual Jesus faz parte. Quando da composição do planeta, retirando a massa da nebulosa solar para a conformação, né, dos asteroides, dos cometas e, mormente, dos planetas. Então, houve uma reunião próxima ao Sol. E, nesse momento também próximo à Terra, porque essa massa foi retirada, e depois da decisão da vinda do Cristo. Então, esse grupo de espíritos que administram o sistema solar se aproximaram da Terra em 2 oportunidades. Mas o que é interessante? Está dito que Jesus é um desses espíritos que administra o sistema solar e que tem responsabilidade direta pela Terra. Não está dizendo que ele é o espírito principal, porque a gente pode até admitir que tenha um gestor do sistema solar e esses estão debaixo, dentro da responsabilidade de cada planeta, ou até que o mais evoluído seja aquele vinculado, mais experiente, vinculado ao planeta Júpiter. São todas ilações que nós podemos fazer, mas o que nos interessa realmente é entender a idade desse espírito tão antigo e tão extraordinário, porque o sistema solar tem 4,7 bilhões de anos, e antes dele existir, Jesus já era puro. E aí a gente vem André Luiz falando, né? A gente vê André Luiz falando que nós temos, dentro dos primórdios do processo de evolução, do princípio espiritual para o princípio inteligente, para a condição de homem, né, no reino hominal, uma vivência de 15 milhões de séculos, ou seja, 1,5 bilhão de anos. E Emmanuel vem e diz, olha, nós estamos, em termos evolutivos, mais próximos da ameba, um ser unicelular, do que nós estamos dos espíritos puros.
Aí a gente começa a entender a distância espiritual em termos cronológicos que nós estamos do Cristo. Porque não é só ficar ou alcançar a condição de espírito puro e ter um planeta para gerir. Existe um processo de aprendizagem, de vivência dessas realidades, não é mesmo? É como E o exemplo do arquiteto é muito fácil de compreender. Um arquiteto júnior que acaba de se formar, você tem um arquiteto sênior, que tem 40 anos de experiência construindo prédios e pontes. Você não vai dar para o engenheiro júnior, embora os dois tenham a graduação, os dois tenham o título de engenheiro, né? Ou seja, os dois alcançaram a pureza acadêmica, mas você não vai dar uma planta complexa ou o desenvolvimento de uma estrutura complexa para um recém-formado. Ele vai ter que amadurecer até chegar à condição de engenheiro sênior para ter obrigações de maior responsabilidade. Então, na condição de espíritos puros, a gente vai passar por experiências adquirindo, obviamente, a compreensão desse espectro de equilíbrio da cosmologia, do universo que nos abraça, para poder gerir um planeta. Então, a gente pode admitir, sem medo de errar, numa conta simples, que Jesus é um espírito muito mais antigo do que a física moderna acusa o mundo de idade. Porque, segundo a física moderna, eu sempre já escrevi, já falei sobre isso, está muito, mas muito longe de entender a idade do universo, quando eles sinalizam entre 13,6 e 13,7, onde houve o grande Big Bang. E agora, né, com o novo telescópio James Webb, que trabalha dentro do espectro do infravermelho, de sensibilidades radiofônicas e luminosas que não são alcançadas pelo olho humano, já existem comprovações, estudos realizados mostrando que essa data dada pela ciência está muito longe do ideal, porque já tem emanações mais antigas do que esses 13,6, 13,7 bilhões de anos. Por que eu digo isso? Porque o universo é gigantesco dentro da sua profusão, com zilhões e zilhões, bilhões de anos. E a inteligência humana ainda está muito, mas muito limitada neste processo de compreensão. Então, quando a gente entende que esse Espírito, que é Jesus, que administra o nosso planeta, que ajuda a administrar o sistema solar, já era puro antes desse processo, a gente passa a entender o tanto que esse ente divino é grandioso e que nós não temos autoridade intelectual, muito menos, né, moral, para rebaixá-lo à condição de um homem comum, não é mesmo? Então, podemos dizer que se trata realmente de um irmão muito, mas muito mais velho do que nós imaginamos, né? Emmanuel diz que Jesus foi a manifestação do amor de Deus, a personificação da sua bondade infinita. Leon Denis, no livro Cristianismo e Espiritismo, tem uma frase que é extraordinária e que a gente precisa levar para as nossas reflexões. A grande figura de Jesus ultrapassa absolutamente todas as concepções do pensamento humano. Por mais que a gente idolatre, por mais que a gente tente compreender, a gente ainda vai ter determinadas dificuldades, né? Quando algumas análises em torno da última frase do Cristo são trazidas, né, à baila da cinematografia, a gente para raciocinar, né? Jesus, no último momento, por que me abandonaste, né, Senhor? Quer dizer, fazendo essa leitura de aflição, de medo, de insegurança e até de pouca inteligência, porque como é que Jesus poderia admitir que Deus está abandonando alguém? Nem nós acreditamos isso nas nossas limitações. Aí quando você pega Bittencourt Sampaio, Leopoldo Cine, explicando todos os erros do registro bíblico, nós temos livros extraordinários mostrando cada ponto onde foi registrado com proficiência, elementos que não foram muito bem colocados, dizendo que no pânico, né, em que a situação de crucificação do Cristo gerou, Marcos e Mateus erraram no seu registro, porque nós temos Lucas e João falando uma coisa diferente. Então nós temos dois evangelistas dizendo que o Cristo estava medroso, dizendo que Deus o abandonou, e outro não. Pai, em tuas mãos, né? Tudo está consumado, entregue meu espírito. E a ciência
os historiadores e Hollywood só pegam exatamente os elementos do porquê me abandonaste. Quer dizer, na preocupação de trazer Jesus para uma leitura mundana, né? Covarde, típica das nossas limitações. E o que é interessante? Ninguém nunca se pergunta por que não se considera o Evangelho de João, porque João era o único que estava lá. João foi o único dos apóstolos que não teve medo, até pela sua idade, talvez pela sua imaturidade, ficou do lado de Maria, de Joana de Cusa, Madalena, que normalmente as mulheres são muito mais corajosas que os homens. E João foi o único apóstolo que ficou. Então ele, além de tudo, é uma testemunha de primeira grandeza, né? Ocular. Ele estava lá e ele registrou. Mas os outros é que são considerados. Então a gente percebe essa preocupação. E Bittencourt fala então que na verdade foi uma frase de Dimas. Houve o registro dessa frase. Dimas, o bom ladrão, né? Porque era Dimas e Gestas, e Dimas, entendendo a grandeza do Cristo, pede para que Jesus o amparasse. E Jesus, quando desfalece, se desvinculando do corpo, ele pensa que Jesus o abandonou. Mestre, por que me abandonaste? Mas Bittencourt Sampaio, um espírito nobre que já milita em outras zonas espirituais, pede a autorização da espiritualidade em outros patamares para que pudesse registrar ipsis literis o que foi dito pelo Cristo. Ele diz: Senhor, a vós entrego o meu espírito. Tudo está consumado. É muito, mas muito mais bonito do que porque me abandonastes, né? Ou na figura do afaste de mim esse cálice, ou na tentação do Cristo pelo demônio, pelo diabo. E aí a gente se pergunta: o que o diabo tem para tentar o Cristo? Dinheiro? Poder? Né? Mas essas figuras ainda estão no inconsciente coletivo. Então encerro as minhas considerações lembrando que a gente tem uma obrigação de orar para essa figura extraordinária, esse meigo rabi, espírito que todas as perfeições se fundem, o Senhor da vida, o príncipe da bondade, a majestade do amor, esse sol de primeira grandeza, exemplo de tolerância, de perdão, de coragem, de paciência, de amor, de humildade, de abnegação. Tudo que a gente consegue ver de positivo, Jesus materializou. Nada, absolutamente nada do que ele falou, do que ele fez foi incompleto ou foi errado, porque é um espírito puro, e espírito puro não erra. Como é difícil para a gente errar uma conta de 3 mais 3. Não é mesmo? Então nós temos a obrigação de agradecer ao Cristo por tudo que nós temos de bom, né? Mas também pelo que temos de ruim em nossas vidas, porque são elementos que nos posicionam de maneira adequada perante a necessidade de evolução. Então orar para Jesus é sim o mesmo que orar para Deus. Ele fala: eu e meu Pai somos apenas um. Nos fixarmos na imagem de Deus é impossível, porque Deus é imaterial, não o conhecemos. Mas tivemos a oportunidade de ter o espectro material de um Espírito extraordinário que representa os interesses do Pai Criador, que facilita muito mais o nosso processo de construção material, deixando a abstração um pouco de lado, e a fixação, a sincronia, a concentração do pensamento é muito mais positivada. Mesmo? Bezerra de Menezes, no jornal O País, em 1866, ele diz que compreender Deus será a última conquista da razão, né? Como se dissesse assim: quando nós entendermos Deus, nós alcançaremos todo o espectro da dilação da consciência na condição de espírito puro. Jesus está realmente um patamar abaixo, mas compreender Jesus ainda é um exercício que vai demandar alguns milhares de séculos para todos nós. Mas precisamos fazer esse esforço hoje, por que não? Então, a minha motivação é só uma, porque eu estou convencido pela lógica da doutrina espírita, e a gente fica muito feliz em poder conversar desses elementos, a fim de que todos nós possamos dilatar a nossa visão em torno desse que nós chamamos o Mestre. Obrigado. Agradecer ao Fabiano por essa reflexão tão profunda, a fim de podermos estudar mais, aprofundar mais, refletir mais na condição de cristãos, de espíritas, sobre esta figura que nos foge à compreensão e entendimento pela sua grandeza.
Eu vejo mesmo entre nós espíritas uma grande maioria que não leu nem as obras básicas, os 5 livros da codificação. Pessoas que até hoje só leram o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, mas não seguiram adiante. Então ainda temos muito que aprender para podermos, de alguma maneira, como o Fabiano mesmo nos disse, ver que esta figura está muito além da compreensão humana de um ser que presidiu a formação do planeta Terra. Que o Senhor nos abençoe na noite de hoje, que essa palestra possa ser vista e ouvida novamente, porque ela nos traz muitos elementos em que nós podemos compreender melhor este ser abençoado que está virando uma mitologia na cabeça de muitas pessoas, como se não tivesse existido na face do planeta. Mas ele está presente a todo momento, como está aqui, por intermédio de seus mensageiros abnegados. E assim, agradecemos ao palestrante da noite pela sua coragem, pela sua determinação, em fazer com que vislumbremos a imagem do Cristo sob uma visão mais profunda e coerente do que aquela que normalmente nós vemos nos nossos presépios populares. Graças a Deus.